Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter uma boa noite de estudos, né? Vamos lá, pessoal, vamos começar então com uma prece, né? Convidamos a todos para nos acompanharem. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento, mentalizar a luz que recai sobre nós neste momento, nos envolvendo, os corpos espirituais, o corpo físico. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que transformemos este momento numa maravilhosa experiência, num momento transcendente de autoencontro, de encontro com as leis divinas, porque passamos a compreendê-las melhor, para vivermos também melhor. Ajuda, Senhor, todos os irmãos que estão conosco, em seus lares, no plano físico e no plano espiritual. Todos que estão ao redor deste estudo, formando grande corrente de necessitados e também de espíritos amigos, de espíritos queridos, espíritos trabalhadores do Cristo, que nos oportunizam este momento, protegendo-nos, intuindo-nos e direcionando-nos para o melhor. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto e que a luz do seu amor possa envolver todos os corações, apaziguando consciências, acalmando sentimentos e emoções, para que todos possamos ter a cada dia mais lucidez, mais clareza, mais equilíbrio, mais compreensão e que possamos a cada dia estarmos mais fortes no ideal que nos sustenta. Obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco e que nós permaneçamos contigo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e realizamos os estudos todas as noites, né? Nós temos na segunda-feira o Livro dos Espíritos, que vamos fazer hoje, sempre às 20 horas. Terça-feira o livro Os Mensageiros de André Luiz, às 20 horas também. Na quarta-feira o livro Céu Azul, às 9 da manhã. Na quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E na sexta-feira o livro Missionários da Luz, de André Luiz, também às 20 horas, tá? Então vamos para o estudo de hoje, Limite do Repouso e do Trabalho. Livro dos Espíritos, tá? Que são 1019 questões que os Espíritos responderam a Kardec, né? Kardec fez, propôs as perguntas e os Espíritos responderam, tá? Então vamos lá, né? Vamos para... nós estamos na parte terceira, né? Das leis morais, capítulo 3 da Lei do Trabalho. E hoje nós vamos começar do item Limite do Repouso, Trabalho, tá? Ok? Como é que tá aí? Imagem, som, tá tudo ok? Como é que estão as coisas aí? Tá tudo ok, né? Então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos para a primeira questão de hoje. Lembrando que é sempre um estudo interativo, né? Todos podem participar, todos podem acrescentar, indagar, né? Se não estiver entendendo alguma coisa, pode falar com a gente vai tentar explicar de uma outra forma, tá? Então, pergunta 682 que Allan Kardec fez aos Espíritos. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Né? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? O que vocês acham, pessoal? Porque a gente trabalha e tem necessidade do repouso, né? Nós não conseguimos trabalhar, só trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar e descansar também.
Então Allan Kardec pergunta, né? O repouso não é também uma lei da natureza? Né? Aí vocês estão falando que sim, né? Ana Espina, sim. Fátima Martins também. Rosivale também. Lúcia. A Idani, a Delci, a Yara Sabina, a Lucy Gandon também. Todo mundo está falando que sim. Marli Rosa, a Leila acha que sim. Então vamos ver a resposta, né? O repouso não é também uma lei da natureza? Faz parte das leis divinas, das leis naturais, né? Nós estamos estudando as leis divinas, porque a parte terceira do Livro dos Espíritos é um estudo sobre as leis divinas, tá? Então são as várias leis, cada capítulo aí vai ser o estudo de uma lei, e aí nós vamos ter os artigos dessa lei aí nas perguntas e respostas, a gente vai vendo os detalhes, né? Vamos ver a resposta. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Né? É muito importante, né? Os espíritos falaram, sim, sem dúvida, né? O repouso faz parte da vida, faz parte das leis divinas, faz parte das necessidades biológicas nossas, psicológicas nossas, emocionais, né? O repouso faz parte do reabastecimento de forças que nós necessitamos, né? Por isso que os espíritos falam, né? O repouso serve para a reparação das forças do corpo, né? E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então vamos uma primeira questão. A necessidade do repouso, tá? Então a gente pode também cair no exagero do trabalho em que nós nos impomos um ritmo muito exacerbado, um ritmo excessivo, tá? Isso vai causar problemas. Sempre que a gente está colocando muita energia numa única área, você está tirando das outras, né? Então o trabalho é importante, mas também nós aproveitarmos algum tempo, que aí vai depender da nossa necessidade, né? Da necessidade de cada um, para o repouso, para o reabastecimento. Isso é muito importante, pessoal. Nós nos auto-observarmos, nós nos auto-percebermos. Isso faz parte do autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa não para perceber, ela está tão desconectada de si mesma, que ela não para perceber das necessidades que tem. O corpo está pedindo, às vezes, está com a língua de fora, né? Como diz. O corpo está pedindo, por favor, me dá um pouquinho, me dá um descanso. E às vezes a pessoa está lá, né? E por opção, vamos supor, estou falando aqui quando é uma questão de opção da pessoa, né? E por ela estar se impondo um ritmo excessivo, né? Porque às vezes a gente faz isso com a gente, né? Tudo que é excessivo acaba dando problema, né? Então faz parte também das nossas, do nosso crescimento, nós desenvolvemos a autopercepção das nossas necessidades. As necessidades corporais, né? Orgânicas, tal. A Helena, essa é eu, que está trabalhando muito, Helena. Ai, ai. Então descansa um pouquinho, relaxa, né? Certo? Então vamos lá, né? Então essa é uma questão, né, pessoal? A gente lembrar da importância do descanso, do repouso. Não castigarmos o corpo indebitamente, não prejudicarmos o corpo sem necessidade. O corpo é uma máquina que se desgasta e que precisa de reparação, precisa de repouso, né? Então é um respeito também àquilo que nos foi dado de empréstimo. Nós precisamos cuidar dessa máquina para que ela possa viver o máximo de tempo possível, né?
A GCN. E o pior, a gente se cobra tanto que afeta a nossa mente. Pode acontecer isso mesmo, né? A pessoa ficar se cobrando muito e, né? Eu já vi pessoas assim que não se permitiam nem férias. E quando tirava férias, ficava em casa escondido com vergonha de sair na rua, porque não queria ser visto fora de horário de trabalho andando na rua, né? Quer dizer, olha que ponto, né? Que tinha vergonha de aparecer, porque as pessoas iam falar que era horário de estar trabalhando, mas era férias, né? Então a gente tem todo o direito de usufruir né? Dos momentos aí, né? De descanso e tal. A Cecília, trabalhar demais seria uma fuga? É uma das fugas, né? A gente está na pergunta 682, tá? É uma das fugas, né? Todo excesso é uma fuga, né? Todo excesso a gente está a gente está centralizando demais numa coisa para fugir de outras que a gente não quer lidar. Todo excesso acaba sendo uma fuga, né? Então, a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar mais liberdade à inteligência. Por quê? Por que que os momentos de repouso, os momentos de não fazer nada, de descansar, por que dar mais liberdade à inteligência? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Não é? É que no repouso nós saímos daquela rotina muito estabelecida de horários, de afazeres, de procedimentos, de protocolos, de coisas que você está muito enquadrado, né? Nas suas funções, no seu cargo, na sua empresa, no escritório, na sala de aula, você fica cumprindo programas muito bem. Eu estou falando assim de maneira genérica, né? Lógico que cada profissão tem as suas questões, suas peculiaridades, suas flexibilidades também, né? Mas, de modo geral, quando a gente está no trabalho nosso, a gente segue regras, a gente segue horários, a gente segue procedimentos, padrões, e a gente repete muita coisa, né? Quando a gente está de folga, a gente fica livre para os voos da inteligência, para os voos, para usar a criatividade de uma forma diferente, né? Para, olha aqui, ó, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou quando você pega um livrinho, você vai dar uma lida, senta na varanda, né? Você distrai, você sai daquela compressão, né? Fica olhando os passarinhos, dá uma lidinha, faz uma prece. Você se eleva acima da matéria. Não é a questão material que está predominando ali. São os voos da alma. São os voos da criatividade, os voos do espírito, que vai longe, né? A gente está lá lendo sobre o nosso lado, ou lendo sobre qualquer outra coisa. Não é? O Elisser, né? O Elisser disse, até no sétimo dia Deus descansou. É, então, referência ao descanso, né? Consta até do decálogo, né? Tamanha necessidade. Né? Para guardar o dia do sábado lá, né? Não que tenha que ser exatamente o sábado, né? Mas o guardar um dia para recuperarmos, né? A lei rosa, porque o repouso gera sensibilidade, então gera criatividade. É, então, tá? Então é muito importante, né, pessoal? Vamos ver a 683. Qual o limite do trabalho? Qual o limite do trabalho? Pergunta 683. Existe um limite para o trabalho? Qual é o limite do trabalho? Até onde a gente pode ir com o trabalho? Não é? Ou é ilimitado? Né? Qual é o limite do trabalho? A ajuda colocou, depende das forças de cada um. Vamos ver a resposta aqui? O das forças. Qual é o limite do trabalho? O das forças. Em suma,
a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem, né? Então, os espíritos disseram a Kardec aqui, né? Através dessa resposta. É os espíritos que estão dizendo aqui, né? O limite do trabalho ou das forças. E quem que vai regular isso aí? Em primeiro lugar, somos nós. Nós é que vamos perceber se está demais ou está de menos, se eu aguento mais, se eu aguento menos, se eu quero um pouco mais ou eu quero um pouco menos. Nós é que vamos regulando, né? E se a gente achar que o trabalho profissional mas está excessivo, eu não aguento, então você pode procurar outra coisa, né? Não é assim? Às vezes a gente pode achar que onde a gente está trabalhando está sendo uma carga horária excessiva, uma carga de trabalho incompatível com o tempo que se tem de fazer, né? Ou com as nossas condições. Em qualquer nível, eu estou falando, tá, pessoal? Então nós podemos, não, isso aqui não dá para mim não, isso aqui eu não aguento desse jeito, nesse ritmo eu não aguento, né? Então a primeira pessoa que precisa avaliar somos nós mesmos. A princípio ninguém vai avaliar por nós isso, né? Nós é que teremos que avaliar e saber se certo enquadramento profissional, né, serve para a gente ou não, né? Às vezes, em caso de necessidade, o ser humano até se submete a algumas situações que força mais, né? Mas porque no momento ele está, né, precisando e não dá para escolher, é o que apareceu. Então, às vezes, tem que fazer isso, né? Mas não é o ideal, né? Logicamente, porque ultrapassa as condições da pessoa, né? E desgasta excessivamente. Então, não é bom quando acontece isso, né? A Lindalva, nós mulheres trabalhamos além dos nossos limites, só Deus em nossas vidas. As mulheres, historicamente, né, coube certos afazeres aí, né, muitas vezes uma sobrecarga, né, eu concordo, né, e é preciso uma dosagem, tanto homens quanto mulheres é preciso dosar, né, para que haja um equilíbrio, né, das forças aí. Então, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Quer dizer, cada um vai olhar para suas forças e decidir até onde vai ou não. Então, é uma questão de auto-amor, de auto-respeito, de autoconhecimento, de auto-percepção, que cabe a cada um de nós perceber e definir, tá? Ok? Então vamos lá, né? Pergunta 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Que tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores, hierarquicamente, né? Não tem melhores e piores entre todos nós, né? Seres humanos, não tem melhores e piores, né? Todas as criaturas são filhas de Deus e Deus tem o mesmo apreço por cada um de nós, né? Mas aqui, uma questão hierárquica de uma empresa, de uma indústria, né? Uma organização qualquer. Então, o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Né? A Lúcia colocou muita crueldade, né? O que se deve pensar dessa situação, né? Ok. Vamos ver aqui. A Leo Rosa colocou, pensar que logo a má conduta se voltará contra ele, né? É verdade, pela lei de causa e efeito, né? Tudo aquilo que a gente faz para os outros volta-se para quem fez, né? Se a gente fez mal, aquilo vai se voltar contra a gente em algum momento, né?
Então, hoje muitas pessoas estão colhendo resultados de atividades cruéis no passado, né? Que impuseram a seus serviçais, a seus funcionários, né? Cargas pesadas hoje estão recebendo o retorno disso, né? E os que estão fazendo isso hoje irão receber também no futuro, né? E aqui não é só o fato de você... de várias formas a gente pode receber o retorno, tá, pessoal? De várias formas, né? Vamos ver a resposta aqui. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Tá vendo? Ó, os espíritos dizendo, né? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo transgride a lei de Deus, né? Então é uma das piores atuações aí, a pessoa que se torna cruel, né? A pessoa que se torna autoritária e insensível às necessidades dos outros, né? Então os espíritos dizem que a pessoa está transgredindo a lei divina, que a lei divina ela é lei de amor, lei de caridade, lei de justiça, não é? Lei de igualdade, né? Onde nós não temos que fazer tudo igual o tempo todo a todo mundo, mas precisamos ter, né, o respeito às nossas condições de igual maneira, né? O respeito às nossas necessidades, né? Então é muito importante isso, tá? E se a gente acha que os outros fazem isso com a gente, é muito importante que nós não façamos isso aos outros, né? Que a gente não imponha aos outros. Eu posso não ser o dono de uma empresa, mas eu posso ter alguém que trabalha em casa, de alguma forma, né? Então, isso não ocorre só com os grandes nomes ou com os grandes donos. Isso pode ocorrer quando a gente impõe aos outros, né? Na família, por exemplo, uma carga excessiva, né? Quando eu me acomodo e coloco sobre os ombros do outro ou dos outros uma carga excessiva, eu estou também transgredindo essa lei, né? Tá? Então tem várias formas de nós nos impormos aos outros, né? Não é só as pessoas que têm muito dinheiro ou muito poder, né? Tá. Pergunta 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Ou não? Se a gente vai na terceira idade aí, né? Nós vamos avançando na nossa idade. Nós temos o direito de repousar ou não? Tem que continuar trabalhando até não aguentar mais. O que vocês acham, né? Estão dizendo que sim, né? A Contita colocou, muitos colegas de trabalho também se encostam e acabamos trabalhando mais do que o devido. Então, exatamente, às vezes não é exatamente de cima, né? Mas é dos próprios pares, dos colegas de trabalho, né? De escritório, isso acontece, né? Então vamos lá. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, Alexandre, mas tem muitas situações que isso não acontece e às vezes pessoas novas colocam o idoso para trabalhar e para fazer todo o serviço de casa, né? E para cuidar das crianças e para cozinhar e para passar, né? Às vezes acontece, né? Coloca o idoso para fazer tudo isso. E às vezes os mais jovens acabam descansando e o idoso trabalhando, né? E você vê, né, esse livro é de 1857, né, pessoal?
1857. Né? Você vê a importância dos questionamentos de Kardec, né? A importância de observarmos os direitos de todos, né? De respeitarmos, de termos uma justiça, né? Entre as pessoas, né? No concernente ao trabalho, né? Então, o idoso, né? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Quer dizer, o respeito às forças que aquela pessoa tem. Gente, é lógico, é ótimo a gente poder trabalhar, é ótimo a gente poder trabalhar enquanto tiver força, mesmo sendo idoso, é ótimo, é excelente. Né? Eu conheço alguns idosos que continuam trabalhando, às vezes muda o tipo de trabalho, muda o local, né? Mas continuam trabalhando, continuam ativos, produtivos, porque querem se sentir úteis, querem se sentir válidos, querem se sentir aprendendo, ajudando, né? Então é muito bom, não é ruim a gente trabalhar, não é ruim, né? A questão é, você não precisa, que isso não é uma obrigação, mas você faz porque gosta, porque quer, né? E quanto mais a gente trabalha no sentido assim, a gente prolonga a atividade útil, é melhor para as nossas forças, né? O próprio Chico, às vezes ele adoecia e os amigos dele, do entorno dele, eles ficavam tentando fazer com que o Chico conseguisse ir para o trabalho de psicografia, para o trabalho público lá deles. Vê que interessante, porque eles sabiam, eles conheciam o Chico, eles sabiam que ele indo, ele conseguindo ter forças para ir para o trabalho público, ele melhorava. Ele melhorava. Você vê que coisa, né? A importância terapêutica do trabalho. Porque era tanta energia boa também em torno do Chico, que as pessoas, tanto amor, né? E ele gostava muito de amar as pessoas, né? De sentir no meio das pessoas. Então, quando eles conseguiam que ele fosse para o trabalho por ter um mínimo de condição, ele melhorava, ele acabava ficando melhor, né? Então é muito bom quando a pessoa continua trabalhando, porque quer, porque gosta, né? E porque se sente bem no trabalho, né? Então não tem problema continuar trabalhando, tá? É a pessoa que estabelece o que para ela é bom ou não, né? A Deise conhece idoso com muito mais energia do que muitos jovens, então. É, é por aí mesmo, né? Tá, certo? Ana Maria, com certeza ele era rodeado por boas energias, com certeza, né? Da espiritualidade através dele, das pessoas, com o carinho delas, a gratidão, né? Tá? Pergunta 685A. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? Porque a pergunta foi, tem o homem o direito de repousar na velhice? Né? Aí os Espíritos falam que sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças, né? Mas aí Allan Kardec, né, questiona, então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? Não pode por motivos físicos, ou porque acha que ele está velho, né? Ou porque não aguenta mesmo, né? O que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aqui no caso ele precisa trabalhar para viver, né? E não pode. Como é que faz nessa situação? Né? Aí a resposta, o forte deve trabalhar para o fraco.
Você vê, olha o princípio de justiça, né, que os espíritos falam. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Né? É a lei de justiça, a lei de caridade, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? O forte deve trabalhar para o fraco. Então, o fraco, né, se tornou fraco pelo desgaste orgânico, por muito trabalhar, pelos o longo período de existência, mas já foi forte. E já trabalhou para muita gente, já trabalhou para a sociedade, já trabalhou para a família, já trabalhou, né? Muito tempo. Então agora que ele está fraco, o forte trabalha. Esse é o princípio da previdência, né? Previdência social, né? Esse é o princípio. Aqueles que têm força bancam os que não têm mais força, né? E os que não conseguem mais trabalhar, né? Então, os espíritos eles questionam, né? A gente vê os espíritos questionam pessoas moralmente, né? Questionam pessoas que aposentam muito cedo, né? Eles questionam esse tipo de situação, né? Pessoas que buscam aposentadorias precoces, né? Não porque não tinham condição de trabalhar, mas porque conseguiu achar lá uma brechinha, né? E às vezes aposenta muito cedo, né? Por várias questões que conseguiu aposentar lá, mas, né? Uma coisa meio em dissonância, né? Com as suas condições, com as suas forças e tudo mais, né? Então eles questionam certas coisas que acontecem hoje em dia, né? Espiritualidade, a gente vê isso na obra do André Luiz, né? No Nosso Lar, eles falam a respeito disso, né? Então são coisas que às vezes até são legais, mas não são morais, né? Tem situações que são legais, mas não são morais. Tá na lei dos homens, mas não tem uma moralidade por detrás disso, né? Mas, enfim, né? Tem muita coisa que não acontece legal ainda, né? Mas com o tempo vai se tornando melhor, né? Então o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Né? Então, não tendo família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Tá? Então, né, a pessoa não tem quem cuide dele, não tem, aí a sociedade tem que abraçar essa pessoa, tem que cuidar dessa pessoa. Tá? Então, através de vários recursos aí, às vezes instituições, né? Tem que criar programas aí que mantenham a condição do idoso, né? Nós temos muitas falhas em sociedade ainda, né, pessoal? Nós temos muitas falhas ainda nas leis, né? Nas instituições, nós temos muitas falhas ainda, tá? Muitas brechas para coisa errada. Nós temos muitas brechas, né? E tem gente que quer aposentar e já passou da época já, né? Trabalhou para chuchu, já está uma idade avançada, não consegue aposentar, uma luta para aposentar, né? Não é fácil não, tá? Entra muita questão política, né? Entra muita questão política aí no meio, então tem muita coisa errada aí, né? Facilitando, né? Através dos órgãos oficiais, né? Facilitando, criando coisas assim que complicam, né? Moralmente, né? Então vamos lá. Pergunta 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Isso aqui já entrou em outro tópico, né? Entrou em outro tópico. Acho que é um tópico que tem poucas perguntas, então nós vamos terminar hoje já, provavelmente, tá? Que é a população do globo. Tem a população do globo, né? É o item que a gente vai entrar agora. Pergunta 686.
É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? É uma lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E aqui a gente está entrando, vocês desculpem, eu acabei nem falando. A gente tá entrando no próximo capítulo já, viu? Desculpa, acabou passando batida aqui. Nós estamos entrando no capítulo 4. Nós terminamos o 3, estamos entrando no capítulo 4 da lei de reprodução. É que a gente saiu do trabalho e já pegou a reprodução aí, né? Ai, ai. Então, a lei de reprodução, capítulo 4, né? Aí a população do globo, tá? É a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Faz parte das leis divinas, das leis expressas na natureza, das leis naturais, né? Vamos ver aqui a resposta. Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Alexandre, o que é pereceria? Acabaria, né? Acabaria, se enfraqueceria, tá? Acabaria, né? Então vamos lá, né? A lei de reprodução, a lei da natureza, é a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Né? Evidentemente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Tá? Então, gente, nós viemos num processo, a gente vem caminhando num processo de evolução, e essa evolução biológica, psicológica, espiritual, emocional, ela só foi possível porque a gente veio reencarnando através dos meios variados de reprodução em todas as espécies pelas quais nós passamos. Tá? Então, logo que a vida se criou, logo que Deus criou os seres e a vida surgiu nos oceanos, seres microscópicos, né? Nós tínhamos um instinto básico, que era o instinto de conservação. É o instinto de nós mantermos a nossa vida. Nós tínhamos esse impulso de mantermos a nossa vida, de lutarmos para viver. Desde que nós éramos uma única célulazinha, nós lutávamos para viver. Logo, esse instinto de sobrevivência, de conservação, ele se dividiu em dois outros instintos. Quais são? Instinto de alimentação e de reprodução. Tá? Instinto de alimentação, a gente aprendeu a comer alimentos, a se alimentar e se reproduzir. E esses dois instintos nos levaram, né, vieram conosco, nos trouxeram para a situação que nós estamos hoje. Né? A complexidade que nós temos hoje, orgânica, o quanto nós conseguimos evoluir até hoje, tá? Foi através da reprodução, da alimentação e da reprodução. Lógico que outras coisas entraram em jogo, né? Aspectos de defensiva, né? De defesa, ataque, fuga, territorialismo, várias coisas, mecanismos que a gente foi desenvolvendo, né? Desculpa, pessoal, perdão. Certo, pessoal? Então, olha a importância da reprodução. E vai continuar a ser importante? Vai. Vai porque nós vamos continuar precisando reencarnar. Sabe-se lá Deus até quando? Né? Nós vamos precisar continuar as nossas reencarnações. Porque a gente vai precisar continuar os aprendizados aqui na matéria. Não é? Então nós vamos precisar ainda da reprodução. Tá? Então é muito importante esse fator, né?
Nós nascemos, recebemos a oportunidade de renascer. É uma oportunidade, é uma das coisas mais importantes para nós na vida. Foi a oportunidade de renascer. Quando nós estendemos essa oportunidade aos outros, é uma bênção, porque é a devolução daquilo que eu recebi também. Né? E a gente percebe muito claramente isso no pensamento dos espíritos, né? Lógico que nem todos vieram com condição nessa encarnação para terem filhos, nem todos, né? Então tem vários motivos aí que se usam para não ter filhos e a gente respeita qualquer motivo, né? Mesmo que a gente não concorde com alguns. Mas se a gente tem instrumentos, se a gente tem recursos e a gente tem possibilidades de ser grato à vida e devolver a possibilidade que nós recebemos, permitindo que outros venham também, é maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso. Nós só estamos aqui por causa disso. Tá? Então a gente respeita, né? Quem não quer ter filhos ou quem acha que não deve por algum motivo, mas nós entendemos que é uma excelente oportunidade, né, de trabalharmos questões do passado, né, de nos reconstruirmos no presente, né, e permitirmos que espíritos a quem devemos, seja por uma questão kármica, seja por amizade mesmo, seja por carinho, né? Pessoas que nos ajudaram a vir, de repente a gente ajuda eles a virem também. Né? Espíritos que nos ajudaram a reencarnar, a gente ajuda hoje encarnados para que eles venham também. Né? Então, Adair, eu quero reencarnar e trazer outros. Você vai ter as oportunidades, viu, Adair? Fica tranquila. Ai, ai. Certo. Ok. Então vamos lá, né? Então por isso que os espíritos falam, né? Sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Né? Então as chances de nós evoluirmos, elas acabariam, né? O que mas não pode evoluir só no plano espiritual? Logo vem um, né? Que fala assim, mas não pode evoluir lá no plano espiritual? Né? A gente evolui aqui, evolui lá. O problema é que a maioria de nós, a grande maioria da população, ainda está muito identificada com a matéria. A maioria da população do globo ainda depende muito da reencarnação para evoluir. Porque tem grandes vínculos ainda com a matéria, tem grandes necessidades ainda, e tem grandes karmas ainda a saudar na vida material. Né? Aprendizados a fazer. Entendeu? Então, nós ainda para nós é muito importante a vida material. Vai chegar um momento que continuarmos a evolução somente no plano espiritual vai ser a nossa realidade, será a nossa realidade. Mas não é a de agora, pelo menos para a maioria das pessoas no planeta não é. Né? Nós precisamos ainda aqui dos elementos materiais. Tá? Ok, pessoal? Aí a Creomídio colocou: a evolução na Terra é mais rápida pelos sofrimentos que passamos aqui, exatamente. As dificuldades da vida material e até o esquecimento, né? Pelo qual a gente passa, porque a gente estava atormentado no plano espiritual com os erros cometidos, a lembrança constante dos problemas. Aí a gente mergulha no esquecimento aqui, esquecimento temporário, mas que nos permite recomeçar, né? Nos permite um certo alívio daqueles tormentos, né? Então, abre muitas possibilidades para a nossa evolução, tá? Então é bem importante, né? E às vezes a gente não tem filhos biológicos, mas tem filhos do coração, né? Adotados ou não, às vezes é sobrinho, às vezes
são crianças da vizinhança, né? São amigos, mas que a gente tem como filhos, né? E acaba cuidando, às vezes, até como filhos mesmo, né? O importante é querer amar, né, pessoal? Isso é o mais importante. E isso a gente sempre pode fazer, amar as pessoas que estejam próximos a nós, né? É o próximo mais próximo que os Espíritos falam. Certo? Então, vamos para a próxima, né? Pergunta aqui. Pergunta 687 do Livro dos Espíritos. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E aí, o que vocês acham, né? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Hoje em dia, se eu não me engano, está em torno de 8 bilhões, né? Aproximadamente, em torno de 8 bilhões. E aí, povo? Vai chegar uma hora que não vai caber mais gente aqui no planeta? Tem gente falando que, né, que nós somos pessoas boas, o problema é que somos muitos, né? Mas será? Será que o nosso problema é porque somos muitos aqui na Terra? Será que esse que é o problema? A gente teve, segundo estudos, né, que a gente vê o pessoal falar, nós já tivemos picos populacionais grandes como esse que nós temos hoje. Né? Dizem que é uma das razões pelas quais a ciência hoje espera até que ocorra. Aliás, eles falam que já passou da hora já, pelos ciclos que eles observam, né? Estudando as camadas de gelo, estudando as partículas nas camadas de gelo, gelo antigo, né? Então eles conseguem ver o tipo de material que estava na atmosfera e o tipo de ação, de população, né? A quantia de população do planeta em determinados momentos, né? Então eles falam que nós vivemos já outros picos e que houve quedas bruscas e que nós já passamos da hora já de ter uma nova queda brusca, né? Então, né, confirma, né? Confirma as previsões até da época que nós estamos, né? Mas vamos lá, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Né? Quer dizer que não, que Deus não permitirá que seja excessiva, né? E aí o que eu estava falando, né, dos ciclos populacionais que nós já tivemos, tal, né? E por isso que a gente sabe que de tempos em tempos ocorrem mudanças geológicas, ocorrem cataclismos, ocorrem fenômenos naturais previstos na escala de tempo planetária, geológica, né? Movimentos de placas, a precessão dos equinócios, né? A inclinação do eixo da Terra. Então tem várias coisas que fazem com que muita gente perca a existência física, né? E que haja uma diminuição brusca na população, né? Tem muita gente que pergunta, Alexandre, essa é uma dúvida que eu tenho, né? De onde vêm os espíritos, né? Se vai morrendo, vai nascendo, como é que é essa questão da população do planeta, né? Aí a gente lembra os espíritos falarem que a população do planeta ela é em torno de 20 bilhões de espíritos, né? O que está reencarnado é a menor parte. Você pega 8 bilhões reencarnados, você tem aí 12 bilhões aproximadamente. Isso falando só em termos da população geral do planeta, né? Só em termos de uma conta só fechada do planeta.
né? 20 bilhões que transitam entre a matéria e o espírito, né? Hora reencarna, hora está no plano espiritual e tal. Mas, e entre os planetas? E as transmigrações entre os planetas? Também, né? Porque no Espiritismo a gente acredita na existência de outros planetas habitados, né? Então, há uma transmigração entre os planetas também. Saem de um, vão para o outro, saem do outro, vão para um, né? Então, a conta não está fechada. Certo? Ok, pessoal? A Cecília falou que limpou o umbral, agora só vem espelho de luz. Eu acho que o umbral não está limpo não, viu? Eu acho que o umbral... Acho que eu acho que essa transição, eu acredito que essa transição, quando ela acabar, né? E dizem que vai uns 60 anos aproximadamente para nós passarmos, né, essa fase mais crítica da transição. Eu creio, pela lógica, eu creio que a camada mais densa, vamos dizer assim, os espíritos mais infelizes mesmo, né, esses não vão reencarnar mais no planeta, né? Então as regiões espirituais mais densas, essas não existirão mais. Agora as menos densas, sim. Acredito que não deve limpar tudo não, porque isso é trabalho para mais alguns séculos ou milênios aí, tá? Para desfazer toda essa... Então não creio que vai limpar todo o umbral não. Não tem lógica isso, né? Não tem lógica. Certo? Mas aí, nesse caso, é uma opinião minha, tá, pessoal? Não é aqui do que o livro está falando, não. Isso aqui é eu que estou dizendo, tá? Ok, né? Pessoal, terminamos por hoje, né? Então, aqui só dizendo o conceito, né, de que Deus provê e mantém sempre o equilíbrio, né? Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Às vezes a gente acha que está tudo perdido, né? Está tudo desequilibrado, mas Deus, com seu conhecimento superior, a espiritualidade, sabe refazer situações que a gente está muito longe de entender. Eles têm o conhecimento total aí da natureza, ecologia, os mares, entendeu? Eles têm um conhecimento muito grande a respeito de tudo. Então, para nós, o que a gente acha que está tudo lascado, para os espíritos, eles sabem que as coisas estão sob controle, vamos dizer assim, né? A humanidade está indo, só que com seu livre-arbítrio, né? Então, pode ser melhor ou pior conforme o livre-arbítrio nosso, né? O uso de cada dia aí do livre-arbítrio, tá? Muito bem, pessoal. Vamos então finalizar. Já estamos na hora, né? Nós acabamos já esse tópico também. Semana que vem entramos em outro, né? Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o nosso repouso. Abençoa, Senhor, as nossas vivências espirituais que podemos ter fora do corpo, por ocasião do repouso deste, e que nós tenhamos, Senhor, as melhores experiências com os espíritos amigos, com o nosso anjo guardião, com os nossos familiares que estejam em boas condições, com aqueles que nos estimulam para o bem, nos conduzem para o melhor, que sabem o essencial para nós, o que nós necessitamos. E procuram nos lembrar sempre, no nosso íntimo, falando à nossa consciência, para que nós possamos lembrar sempre do essencial em nossas vidas. Que somos espíritos imortais, tendo experiências materiais, passageiras, mas que podem ser muito produtivas,
podem ser de muito crescimento e aprendizado. Nós pedimos, Senhor, que todos aqueles que estejam necessitando neste momento recebam a radiância da tua luz e possam encontrar o alívio que necessitam. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, pela amizade, pelo carinho, pelas boas energias, pelas orações. E que nós estejamos amanhã, né? Mesmo horário. Amanhã a gente tem os mensageiros e continuaremos nossos estudos, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até mais.